mas também geralmente de quarta tem compromisso, né? Aline, Mas nós estamos aqui todos os dias. Se vocês preferirem voltar para terça, sem problema algum, é de verdade. Tá. Conversem entre vocês e só nos avisem para eu alterar o calendário. Uhum. Mas estamos à disposição, o dia que vocês quiserem, de verdade. manda a pauta no meu zap aí, por Manda favor, agora. que eu tô sem a pauta aqui. É, nós temos aqui. Posso começar com a do Bike SP, então, Mia? Aí Pode depois o começar. Dalton segue. Que é... Acho que o Agmi tá no mudo aí. Vamos lá. Bom dia a todos, bem-vindos à Câmara Temática de Bicicleta. Pauta extensa, mas toda atendida. E vamos dar início com a atualização do Bike SP. Lipe, a palavra é sua. Oi, gente, tudo bem? Eu consegui a resposta ontem, né, do professor Fábio Com. Ele falou que, né, em novembro ele já tinha apresentado aqui na Câmara Temática, inclusive, né, feito uma apresentação falando como é que estava até lá. Ele deixou o arquivo, ele encaminhou de novo, inclusive, o arquivo da apresentação. Posso passar para a Michelle, caso vocês não tenham. Mas é aquilo que ele apresentou lá em novembro. E aí ele falou que também tem um painel que a gente consegue acessar, né, um painel para analisar, para visualizar esses dados, né, que estão sendo coletados. Os dados estão lá anonimizados, né, então não tem o nome de ninguém, mas é possível já acessar esse painel. Aí eu vou mandar o link aqui também, que ele compartilhou na resposta. E ele disse que a conclusão até o momento, né, basicamente de que para fazer uma coisa com mais rigor científico, né, uma coisa mais robusta, precisa fazer uma atualização lá no aplicativo, que é basicamente ao invés da pessoa no momento que for fazer a viagem, né, do ponto de origem até o destino, que esse início da viagem seja detectado automaticamente, né? Que a pessoa não precise fazer isso manualmente. Então, aí nos últimos 3 meses eles trabalharam em cima disso. Eles fizeram essa atualização, né, no aplicativo, e disse que agora eles precisam de pessoas para fazer um pré-teste, né? Fazer aquele beta teste. E aí, se alguém quiser ser voluntário, inclusive, ele também deixou lá o e-mail, né, do Bike SP, que eu também vou compartilhar aqui no chat com vocês, que eu acho que muita gente aqui tem interesse, né, de fazer isso, para ajudar nessa etapa. E aí, depois desse segundo piloto, já com essa atualização do aplicativo, vai acontecer mais ou menos que nem no ano passado. A ideia é divulgar agora em abril e maio, e aí começar em junho e julho fazer de novo os pilotos lá, né, que nem naquele cronograma que estava no ano passado, que é mais ou menos 3, 4 semanas de pagamentos, né, de mapear como que as pessoas estão fazendo as viagens e depois fazer os créditos no bilhete único. Então, basicamente, foram esses os pontos aqui, né? Eu não consigo compartilhar, eu consigo compartilhar no chat essas coisas que eu acabei de falar agora, com os links e tal, a resposta do Fábio, acabei de mandar aí, mas o arquivo da apresentação eu vou ter que mandar por e-mail, porque não permite por alguma configuração, não sei se é da Prodan, se é da SMT, eu estava até discutindo isso agora, aqui no chat. Então aí eu mando por e-mail para a Michelle e a Michelle faz o encaminhamento para vocês. Então essas são as considerações do Bike SP. Aí se alguém quiser aproveitar para perguntar alguma coisa, né? Não sei se eu vou conseguir explicar muito além disso, mas foi isso que o Fábio me contou ontem. Aline? Oi, gente, bom dia. Então, eu queria saber, você falou que eles já estão disponíveis para novos voluntários para o teste. Eu queria saber quantos voluntários são e basicamente isso, quantos voluntários são e quando começa esse teste? O número de voluntários eu não tenho, posso perguntar de novo para o Fábio, né, e tentar trazer a resposta, respondo por e-mail para vocês. Mas pelo que eu entendi, já é para começar agora, porque eles terminaram o aplicativo, né? Então esse beta teste é um testezinho só para ver se está funcionando e tal, vai ser a partir de agora, né? E aí em maio e abril a ideia é já divulgar na mídia para pedir para as pessoas que realmente vão fazer o piloto, né? Que pode ser quem fez o teste também. Mas aí já é valendo os créditos e tal, né? Então, pelo que o Fábio falou, é agora já que poderia fazer esse teste, né? Aí tem que mandar um e-mailzinho lá para esse bikesp@ime.usp.br. Daí você pede para se inscrever e participar.
Mas eu posso mandar para o Fábio também, perguntando se ele tem um número, né? Ou não sei quanto que é esse número. Tá bom, beleza. Porque é importante a gente saber quantas pessoas são, né? Pra gente não chamar gente de mais, nem de menos, não faltar, nem sobrar muita gente, né? Porque já foi feito um primeiro piloto, né? No ano passado. Isso. E aí agora vai ser uma segunda fase. Então tá bom, Isso. obrigada. Ô, Aline, até uma coisa, eu cheguei aí conversar com o professor lá na USP ano passado, e uma coisa que ele falou, assim, que eles gostariam de mais gente que não fosse também ciclista mais experiente, digamos assim. Eles queriam, né, pessoas que não pedalam ou que pedalam pouco, para também ver, eles precisavam de mais gente desse tipo. Acho que essa era uma das coisas que ele tinha comentado lá. Lógico que, né, é um esforço da gente também conseguir divulgar e tal, tudo isso, né? Então, acho que não é um impedimento nenhum, né, para participar dos testes, nem da pesquisa do piloto, pelo que ele me falou, mas isso seria importante para depois para os resultados, né, do relatório, da pesquisa e tudo mais. Então, né, pensando que vocês também têm bastante contato, né, nas redes das pessoas que pedalam, talvez isso fosse interessante de vocês, seria um ponto que vocês acho que conseguiriam ajudar bastante, sabe? Tá bom, beleza, então. Beleza, Obrigada. Não sei de se o nada. Luciano tem alguma pergunta. Tá. Eu tô aqui, vou ficar mais um pouquinho, eu vou ter só que sair só às 11, mas eu tô acompanhando. Se precisar de mais alguma coisa, eu tô por aqui. O Luciano pediu Beleza, a então. palavra. Luciano Cigar. Luciano? O microfone tá aberto, mas não tá chegando nada para nós. O microfone dele tá fechado, né? Acabou de fechar. É. Acho que é melhor sair e entrar novamente, Luciano, senão você não vai conseguir. Mas de qualquer forma, o que eu entendi, Lipe, que você vai passar para nós o estudo que foi. Ah, sim, acabei de receber. Já compartilho com o grupo, Beleza, Mia. tá? E os links foram colocados no chat, é isso? Então, tá tudo aí no chat. Vou tentar compartilhar de novo aqui o PDF, mas eu acho que realmente ele não permite quando é uma reunião, assim, só quando é uma conversa entre duas pessoas aqui no Teams, não sei por quê. Mas também sem problemas, eu consigo passar depois por e-mail. Terminando a reunião, eu já passo por e-mail no mesmo grupo que foi o convite. Vocês fiquem à vontade para compartilhar. Ah, o Luciano tá Perfeito. voltando. Dá um minutinho antes de avançar para a próxima pauta. Oi, Luciano. Estão me ouvindo agora? Sim, Sim. estamos. Ah, bom. Bom dia para todo mundo, né? Sobre o Bike SP, eu quero reforçar uma decepção com a demora que a gente está tendo, que a gente está indo para 10 anos de projeto aprovado e a gente já passou 10 anos de vamos estudar mais um pouquinho para a gente poder implementar o projeto. A gente foi lá e a gente está esperando o relatório do Banco Mundial, a gente teve isso, aí depois a gente vamos fazer um piloto, aí a gente já passou por isso, aí agora a gente inventa mais uma fase de piloto de algo que podia estar funcionando há muito mais tempo. E 10 anos de espera, onde a gente fica postergando tudo, sempre com uma nova fase de estudo, com algo que a gente já sabe que é extremamente benéfico, que a gente já sabe que tem um custo-benefício de dinheiro que entra no programa e benefício que a gente tem para a sociedade extremamente alto, e a gente vê esse descaso com a demora de tudo de ser implementado o programa. Isso é extremamente frustrante. Eu queria muito reforçar para a gente acelerar isso, porque não é uma coisa de depende do professor Fábio Kuhn elaborar uma nova fase. Não, uma coisa que a prefeitura já tem na mão há muito tempo os benefícios que acontecem, em vez de ficar dependendo só do projeto piloto fase 2.3.4 do IME,
a prefeitura podia já estar organizando por conta própria o início do projeto, mesmo que com um escopo reduzido. E se falta usuário periférico, usuário que não costuma pedalar, a prefeitura devia estar na divulgação do lançamento do programa, já colocando, fazendo convite para essas pessoas. É muito absurdo a gente estar indo para 10 anos de lei aprovada e a gente ainda está debatendo do vamos ver, porque daqui a 3 meses a gente vai ter uma segunda fase do piloto. Isso é muito frustrante. Eu gostaria muito que a prefeitura levasse mais a sério esse programa, que inclusive já foi parte do programa de metas do penúltimo prefeito, e agora até isso sumiu do programa de metas. Registrado, Luciano. Realmente, ele é bastante antigo. A gente participou, nós tínhamos um grupo de regulamentação do Bike SP. Bom, mais algum complemento sobre essa Michele, pauta? Pode eu falar. quero, a partir, tudo bem? Oi, Michele Vanessa. Dal. Bom dia. Dia, colegas, tudo bom? Visto isso que o Luciano considerou agora, a questão do prazo, o que que a gente pode fazer de próximos passos para levar isso um pouco mais, com mais seriedade, assim? Porque só constar na pauta e a gente não ter próximos passos a respeito disso, a impressão que eu tenho é que a gente vai ficar mais aí um tempo de estudo, e o Luciano sabe mais que eu, certamente, sobre tudo o que já foi feito sobre esse assunto de uma lei aprovada há 10 anos atrás. Então, o que que a gente pode fazer? O que que você acha o que que você pode nos sugerir? De como que a gente pode caminhar? Porque se não está, né? Eu imagino que essa pauta já vem sendo trazida há muito tempo, Muito e a tempo. gente está vendo que não está funcionando os caminhos pelos quais a gente está indo. Então, o que que a gente pode fazer diferente? A minha sugestão é que a gente pensar o que que a gente pode mobilizar de diferente para que isso caminhe. Eu participei do último teste, foi excelente. Eu concordo com o Felipe, é uma coisa você pegar voluntários que já são ciclistas e você pegar outras pessoas que não têm a bicicleta como mobilidade principal, mas eu acho que 10 Outro anos já perfil, né, que realmente esteja são perfis migrando diferentes, sim, são mas completamente. obviamente a gente já sabe das evidências do quanto melhora É benéfico. o ecossistema, as pessoas, a cidade e tudo mais. O que que a gente pode fazer de passos diferentes que a gente não fez ainda para a gente dar mais serenidade para essa pauta? Essa é a minha questão. Não entendi. Pode falar. Eu acho o seguinte, Vanessa e Luciano. Está muito claro que esse processo, né, que esse projeto é um projeto bom, né? Isso a gente não pode deixar de reconhecer. Os primeiros testes já demonstraram que isso realmente é uma coisa boa para a cidade. O caminho que está se tomando aqui, na verdade, é um processo de construção para levar para convencer o prefeito que isso é uma coisa boa para a cidade. Isso tem um custo, né? O custo é irrisório. E eu tô dizendo isso porque é um processo de construção e quando ele tiver construído, estiver consolidado, com certeza isso não vai. Todo mundo sabe que é um projeto sem retorno, né? Ele passa a ser irreversível, porque é bom. Você imagina você estimular a mobilidade ativa na cidade, tudo isso que o Luciano está falando, ele tem razão, né? Estimular o crescimento da mobilidade ativa na cidade e garantir que realmente lá os 4% que está previsto para a agenda do clima, né? Para 2030, 4% de toda a mobilidade ativa da cidade esteja através da mobilidade ativa. 4% das viagens feitas pela mobilidade ativa. Seria muito bom, realmente seria muito. Aliás, gostaria que fosse 10, não 4, né? E claro que o processo construtivo que a gente está fazendo na cidade, então estamos debruçados nisso, embora a gente tem que reconhecer que é lento, deveria ser muito mais ágil, esse processo da construção das estruturas cicloviárias, para garantir que a cidade, de fato, seja passível de ser utilizada em todos os sentidos, em qualquer área da cidade, se pudesse ter uma estrutura cicloviária
seria muito bom. Até foi interessante, meu filho mora no Canadá, ele está aqui no Brasil e nós fomos jantar ontem, né? E estava ali, fomos ali na região da Clodomilho Amazonas, e ele falou: Nossa, por que nós estamos indo de carro para lá? Eu falei, por quê? Ele falou: a gente deveria estar indo de patinete, de bicicleta, de qualquer coisa, menos de carro. Está tudo congestionado esse troço aqui. A gente deveria ter essa estrutura montada e capaz que as pessoas pudessem decidir e ir de carro, e com com a mobilidade ativa. E é isso que a gente tem que construir. Na verdade, a gente tem que construir e não vai ser fácil, porque a cidade está passando por um momento de alterações, alteração inclusive de pensamento, né? De postura pública. Eu vejo aí, a gente decidiu fazer lá a questão da jornalista Roberto Marinho, um parque linear, tirou uma faixa da jornalista para poder construir um parque linear. Quer dizer, isso realmente é um processo de construção de pensamento da cidade, é isso que a gente está fazendo, e a gente vai fazer. Ele é lento, concordo que ele é lento, mas o processo é esse, nós precisamos de ter todos os dados, e isso é importante, né? Ter um conjunto de elementos consolidados capazes de falar para o prefeito: isso aqui é bom, e é bom por causa disso, disso, disso. Então, por isso que parece que é enrolação, né? Faz os últimos 10 anos, tal. Mas sem esses dados eu não consigo levar para convencer o prefeito que isso realmente é bom. É isso. Nós temos certeza absoluta que isso é bom. Só que eu não consigo ainda demonstrar cientificamente os benefícios que vai trazer para a cidade. Intuitivamente a gente sabe, né? É como quando implantou a ciclofaixa na Rebouças, por exemplo. Todo mundo sabia que seria muito bom se plantasse a ciclofaixa na Rebouças, e aumentou lá 400% a utilização da faixa da Rebouças. E hoje o que se briga, hoje o que se briga não é pela faixa da Rebouças, mas hoje o que se luta é fazer uma ciclofaixa melhor na Rebouças, onde todo e qualquer pessoa possa utilizar aquela ciclofaixa, né? Inclusive inclusive crianças que possam utilizar com segurança na ciclofaixa. Então, é um processo de conquista mesmo. Eu conquisto o espaço, depois eu melhoro esse espaço. Conquisto o espaço, eu melhoro esse espaço. Então, é uma construção mesmo do plano cicloviário da cidade de São Paulo. É isso que a gente está fazendo aqui. Eu vi aqui, ele está colocando, né? O Luciano está colocando aqui no chat. Mas é isso mesmo, a gente tem que construir e tem que levar e tem que garantir que o processo que seja implementado ou implantado seja irreversível. É isso. Vanessa. Eu super entendi, Dalton, e eu concordo que assim, tudo que a gente tem que fazer, a gente não pode despriorizar pautas e também a gente tem que ter estudos para viabilizar aquilo que precisa ser feito. Mas a gente sabe que algumas pautas acabam não tendo essa relevância de estudos e acaba que essas nossas pautas aqui, da pauta que a gente está falando aqui, acaba sendo despriorizada. Ainda reforço o o meu pedido, o que a gente pode fazer diferente, o que não tem estudo ainda, o que está faltando. A gente precisa minimamente entender o que está faltando de dados e estudos, consolidar aquilo que a gente tem, desenhar um cronograma para aquilo que a gente precisa correr atrás de dados e estudos, com a colaboração dos institutos e das entidades das quais representa para levantar esses dados, para a gente ter minimamente a luz no fim do túnel, né? A gente precisa, acho que, ser assertivo nisso, porque senão a gente fica patinando nas pautas. Eu acho que, Michele e Dalton, o que a gente pode fazer para a gente olhar para essa pauta, para a gente dar passos um pouquinho mais assertivos? Eu acho que nesse momento é continuar o que está sendo feito lá, aproveitar que a USP debruçou sobre esse assunto e está decididamente ela resolveu ir até o final do processo
investigação, né? É isso que está sendo feito agora. Então, acho que a primeira coisa que tem que fazer é isso mesmo e concluir esse processo. A partir do momento desse trabalho concluído, com mais esse passo, né, da, que a USP vai dar, seria muito bom se a gente conseguisse, de fato, inclusive, para poder contribuir com esse trabalho, né? Lá estava previsto lá um valor para poder contribuir, a própria secretaria contribuir, mas acho que agora é concluir esse trabalho. Antes disso, a gente não pode dar outro passo. Lógico que, fora esse passo que vocês estão dando, nós estamos conversando aqui internamente para poder dar andamento nisso. Isso não é que está esquecido ou que está abandonado por nós. Não, não está mesmo. Muito pelo contrário, a gente está insistindo muito e fazendo outras tratativas aí. Qual É o isso. prazo desse projeto piloto, Lipe? Na verdade, o convênio que a gente tinha era de 2 anos. O Fernando está tentando renovar esse convênio, né? Mas como o resultado eles consideraram ainda não robusto o suficiente, né? Daí eles estão fazendo essa segunda rodada. Então, assim, em tese a gente não, ele já acabou, o convênio acabou, o prazo no ano passado. A gente está tentando renovar, só que mesmo assim eles estão continuando a pesquisa. Como também não teve, tinha um valor, né, que a prefeitura em tese ia mandar e que acabou eles conseguiram de outra forma. Então, como não tinha isso impedindo, né, o convênio conseguiu continuar mesmo sem ele estar renovado. Mas é isso, assim. Então, formalmente ele não está vigente, o Fernando quer retomar isso, mas eles conseguiram fazer com outros recursos. Aí, eu achei, tem que ficar claro, né? Lógico que é uma decisão política, né? A Natália colocou aqui, né? É lógico que é uma decisão política e não depende só desse grupo. Esse grupo aqui está super consolidado e está super a favor de tudo isso aqui, não é? Isso precisa ficar muito claro. É uma decisão política mesmo e essa decisão política não está na nossa mão, tá nessa decisão política mesmo. Então, é isso. Então, é claro que não é só este, né? Não é só essa decisão. Todas as outras decisões são políticas também. Embora fundamentada no questionamento técnico, numa análise técnica, tudo que a gente tem feito em cima de uma análise técnica, né? O próprio Banco Mundial, eu debrucei sobre aquele processo do Banco Mundial muitas vezes, né? O próprio Banco Mundial chegou lá um momento que ele falou, olha, é muito melhor nesse momento, investir em estruturas fluviárias do que investir nesse recurso para poder monetizar a ciclovia. Estava lá no processo do Banco Mundial, que o recurso que se utilizasse lá seria muito melhor se você tivesse mais estruturas e a ampliação das estruturas fluviárias garantiria que as pessoas iriam pedalar mais, garantiria que as pessoas iriam se movimentar mais pela cidade através da mobilidade ativa. Mas eu assim, não quero questionar, não quero entrar nessa questão, né, do Banco Mundial ou da própria BAC-SP agora, né? Eu acho que o que precisa ficar claro, nós estamos de acordo, nós concordamos, nós achamos que realmente é bom, né? Vamos consolidar isso aqui, nós vamos dar o encaminhamento e tem que levar isso para frente, levar para o secretário, levar para o prefeito, levar para os políticos que isso aqui é importante, mais importante do que outras coisas que estão. Quer dizer, vai ter lá uma escala de prioridades e quem decide isso é a Câmara Municipal, os políticos, né, que decidem algumas coisas, né? Não são todas as coisas, mas algumas coisas com certeza tem que passar por eles, senão não passa, senão não vem. Mas é isso, acho que a gente tem que. Vocês já levaram o estudo do Banco Mundial e sentaram com o prefeito e falaram, olha, aqui a gente tem demonstrado esse projeto, esse coisa que já é lei, que não precisa discutir na Câmara Municipal, a gente só precisa da regulamentação, que a gente já teve grupo de trabalho da regulamentação. A gente tem um negócio que está demonstrado, a gente põe R$1, a gente recebe R$16, é o custo-benefício mais absurdo de todos os programas que a gente tem, vai ser maravilhoso, prefeito, é só tipo bola quicando, é só chutar. Vocês já fizeram uma reunião com o prefeito em cima disso para poder dar sequência, para falar, olha, isso aqui é maravilhoso e não tem comparação com nenhuma das outras coisas? Porque vocês na Secretaria de Mobilidade vão chegar e falar, olha,
do nosso corpo, esse aqui é um programa que claramente ele tem que ser prioritário, porque ele não tem comparação de custo-benefício. A gente quer atingir metas de Plan Clima, de ODS, a gente tem todos os compromissos que a prefeitura assume. Esse aqui é um dos caminhos mais rápidos, mais baratos e mais eficazes para a gente atingir. Vocês já fizeram uma reunião com o prefeito sobre isso? O secretário sabe que esse aqui é o programa melhor custo-benefício que a gente tem na Secretaria de Mobilidade? Eu não sei, com esse secretário que eu não fiz reunião sobre isso. Com os outros secretários, com certeza eu fiz, né? Os outros secretários, a gente falou, eles estavam cientes disso, né? Eu particularmente não fiz nenhuma reunião com o prefeito sobre isso, né? Não sei se o secretário fez reunião com o prefeito, mas eu acho Mas se você não que fez reunião com o secretário, Dalton, então ele não vai fazer reunião com o prefeito por conta Não, própria, porque ele não sabe disso. Tô falando Então, com esse. aqui me parece que a gente tem um passo para avançar. Calma, tô falando com o secretário atual, eu tô falando, né? Exatamente. Não, O tudo doutor bem. Gilmar conhecia, não conhecia o Dr. programa Bike SP? Gilmar, com certeza. Com o doutor Gilmar, eu cheguei a conversamos bastante. Ele tem ciência, sim, desse programa, com toda certeza. Então, Luciano, sim, o secretário conhece, o doutor Gilmar conhece. Ele levou para o prefeito para fazer isso. Então, é isso que a gente quer. A gente quer Não, entendi. poder dar um novo passo nesse arranjo onde a gente pode combinar. Porque a gente ficar fazendo estudo, a gente pode fazer para sempre. É igual para quem já passou pelo trauma do mestrado, né? A gente sabe que a pesquisa só acaba quando a gente passa a regra e fala, olha, a gente vai terminar aqui, porque sempre tem mais coisa para estudar. E aí, se a gente ficar nessa coisa de vamos fazer mais estudo, isso aqui é uma ferramenta de postergar para não implementar esse direito que é nosso, que a gente já tem aprovado faz 10 anos. Porque outras políticas da prefeitura não ficam passando por 10 anos de estudo e projeto piloto 2. Luciano, que eu entendi, o projeto piloto não foi conclusivo, ele está sendo finalizado, é isso, não é? Ele está numa etapa já avançada. Já fizeram 2 anos de projeto piloto e está sendo concluído agora, caminhando para o fim. Eu acho que com esse projeto, é o que o Dalton falou, é a comprovação de um bom resultado que vai ser levado ao secretário e o secretário para o prefeito. Agora é concluir isso que deu início, né? Ainda não terminou, vamos concluir, vamos levar, olha. E passar a régua mesmo, concluir e falar, olha, o resultado é esse, passamos a régua aqui, agora é decisão daqui para cima. É isso. Então, está acontecendo nesse momento. Bom, eu acho que a gente tem que mudar a pauta, porque realmente Ó, nesse a momento, gente... vamos pular os ofícios, vamos direto pro... Aproveitar que o Dalton está aqui ainda, a Raquel, e depois a gente volta para os 3 ofícios. Vamos lá, situação e análise de alternativas para o viaduto e rua Pedroso e região por conta das obras do metrô. Eu acho que a Raquel ia dar a explicação, o Dalton complementa, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Okay. Vou compartilhar aqui minha tela. Eu fiz uma apresentaçãozinha para... Tá dando para me ouvir? Sim. Sim, Raquel, perfeito. Não compartilhou, né, a tela? Entrou aqui. Mas é outra apresentação. Aqui apareceu, mas o áudio tá meio abafado. Tipo, tá carregando a tela, mas o áudio tá meio abafado. Ó, essa apresentação, da matemática, e aqui as opções de desvio de tráfego para o viaduto e a Rua Pedroso, né? Tá, agora tá melhor o som ou não? Dá para entender perfeito, eu acho. Agora sim. Então, aí, aqui, esse que está em azul
é a parte, o trecho que está interditado por conta das obras do metrô da linha 1 e a linha 6, ali na estação de São Joaquim. O viaduto Pedroso, ele está com sentido único de circulação, no sentido da Brigadeiro para a Rua Vergueiro. Então, o que foi proposto lá é... Então, deixa eu voltar um pouquinho. Então, tem esse trecho interditado. O desvio de tráfego proposto é pelo viaduto Condessa de São Joaquim, aí entra, pegando a Martiniano de Carvalho e depois a Rua Pedroso. No trecho que está interditado, tem também só é permitida a passagem de pedestres. Então, seriam duas possibilidades. O ciclista viria aqui pela Rua Vergueiro, pela Avenida Liberdade, depois continuaria desmontado pela passagem de pedestre e seguiria depois pedalando, ou faria esse desvio pela Martiniano de Carvalho. Esse aqui é o funcional que a gente discutiu com o Departamento de Desvio de Tráfego, e esses são os projetos que foram implantados. Porque no viaduto Pedroso, o trecho ele era na tipologia de ciclorrota, e como ele ficou no sentido só da Brigadeiro para a Avenida Liberdade, foi necessário implantar uma ciclofaixa para o ciclista seguir no que seria o contrafluxo do sentido veicular. E no viaduto Condessa de São Joaquim foi alterado o lado da ciclofaixa, né? Que ele era aqui do lado direito e foi alterado para o lado esquerdo, ciclofaixa bidirecional. Aí, esse desvio de tráfego a solução para o viaduto Pedroso foi isso que foi dado. Outra pauta que também está aqui com a gente da CT é sobre a ciclovia da São João. Eu não sei se vocês querem fazer primeiros comentários sobre o viaduto Pedroso. Eu já posso passar para a próxima pauta. Eu não sei se eu posso falar aqui, né? Mas eu queria fazer. Pode sim. Deixa eu só complementar uma coisa aqui. Claro. Eu fui lá fazer várias vistorias, né, nessa história aí. Na verdade, foi uma briga que a gente teve com o metrô, que não foi fácil. Eles queriam fazer interdição total, inclusive o pedestre, né? Sim. Lá nesse trecho da interdição total, né? E fala, não tem como não deixar o pedestre atravessar e fazer esse desvio do pedestre. É uma coisa absurda o que vocês estão propondo, né? E o processo construtivo deles, realmente, eu vi lá, eles demonstraram o processo construtivo, e eles falaram, eu vou ter que fazer uma laje em cima do nosso processo construtivo para poder passar o pedestre, e eu não consigo fazer uma laje maior do que essa, porque senão vai inviabilizar todo o processo, que é a junção das duas estações embaixo. Eu falei, bom, você tem que colocar uma laje mínima aí, você precisa me falar qual é a laje. Bom, ficou, acho que, se não me falar a memória, ficou acho que 2 metros que ficou de passeio para o pedestre. E o que eu estou dizendo é, eu fui lá várias vezes e as pessoas estão, o ciclista está passando por essa área aqui, essa área estreita, ele está compartilhando com o pedestre. Tem bastante pedestre, muito pedestre, e o ciclista está compartilhando com o pedestre, inclusive a maior parte deles que eu vi, eles estão passando montado, vão devagarzinho ali no meio do pedestre e estão passando montado lá. Alguns passam desmontado mesmo, então, mas a maior parte que eu vi, os horários que eu fui fazer vistoria, eles passaram montado. Então, existe alternativa que foi colocada aí, como a Raquel colocou, mas o ciclista, de modo geral, ele está passando ele está compartilhando mesmo ali pelo passeio. É isso. Então. O Dalton, era exatamente isso que eu ia falar. Na verdade, eu passo ali todo dia, porque é o caminho aqui para a secretaria, né? E aí eu cheguei a fazer esse desvio ali pela Martiniano, mas aí depois eu vi que não ia compensar em questão de tempo. É mais rápido desmontado
ir como pedestre, e é o que você falou, muita gente também passa montado, às vezes até na velocidade do pedestre, bem devagar ali, e segue ali, porque não compensa em termos de tempo fazer essa volta toda. Mas a minha dúvida que eu queria perguntar são duas aqui. Se depois que tiver um metrô, não sei se isso já foi discutido, se já foi perguntado em alguma câmera, vai ser requalificado para ciclovia ao invés de ciclofaixa esse trecho onde está a estação do metrô, e se essa da Pedroso, que foi colocada agora como ciclofaixa, se depois ela vai ficar também como um legado aí, né? Pelo menos esse Então, trechinho. A ideia é transformar numa ciclovia mesmo. É que eu estou trabalhando num projeto maior, né? Já fiz algumas reuniões com outras secretarias, né? O projeto lá que eu estou propondo, a novo plano cicloviário, né? É que seja feita uma estrutura cicloviária, inclusive em toda a Liberdade e a Vergueiro, até a Avenida Paulista, até juntar com a Avenida Paulista. Eu fiz uma proposta, lá eles estão estudando e tal, como complemento do projeto da Rua Aberta Liberdade lá. Então, eles estão olhando, estão vistoriando lá tal. Então, mas o que a gente pediu para o metrô é que nesta fase, quando eles devolverem a pista, que seja de fato, já seja uma ciclovia mesmo, com a terceira central mais larga, do jeito que, ocupando lá o trecho da ciclovia. É isso. E da Pedroso, eu não cheguei a conversar sobre a Pedroso, mas é um momento para a gente poder falar mesmo, né? Todo esse entorno aí, Pedroso, Viaduto Condessa São Joaquim, é o momento de falar e consolidar mesmo tudo isso como estrutura cicloviária, como ciclovia, não como ciclofaixa, né? É isso mesmo. Então, a gente está debruçado sobre essas coisas, né? Eu pessoalmente, no novo plano cicloviário, inclusive, uma das propostas é pegar uma parte da rede cicloviária, da ciclofaixa, e transformar em ciclovia. E a gente está até marcando aí uma reunião, eu não sei para que dia ficou a reunião, presencial, para a gente poder falar sobre essa Acho que foi segunda-feira de possibilidade. manhã. Ficou na segunda-feira de manhã? Segunda de manhã, não é, Aline? Terminando a reunião, eu passo o invite. Tá bom. Tá, pode ser de manhã ou à tarde na segunda. O que for melhor para vocês. Eu só preciso dar uma olhada depois na minha agenda aqui, porque eu Confirma terminei no então, novembro. Dalton. Eu confirmo. Perfeito. Eu confirmo. Mas é isso, né? Gente, eu tenho que sair mesmo, porque agora já estão me chamando. Eu vou abandonar a Raquel aqui para continuar dando as respostas aí. Qual que é a outra pauta que a gente tem? A outra pauta é a ciclovia Eu acho que na São João. queria falar. O trecho entre O Thomas está com a mão Eu levantada. queria se a falar gente da puder. Pedroso antes Thomas, de passar para a próxima. Ô, Thomas, fala então. Raquel, você pode subir o slide para onde tem os dois viadutos, a Condessa e o Pedroso? Obrigado. Bom dia, pessoal. Primeira coisa, na Pedroso, no trecho dela, pode ser o de baixo, onde tinha um funcional. No trecho dela, entre a saída da 23, do corredor norte-sul, e a Avenida Liberdade / Rua Vergueiro, vocês fizeram a ciclofaixa no contrafluxo, já que esse trechinho onde era o McDonald's virou uma única. Isso aí. Essa área laranja rabiscadinha, a obra do metrô, e o pontilhadinho ali é ciclofaixa. Ali, eu queria que vocês avaliassem fazer ela bidirecional, porque é um trecho extremamente ruim para quem está vindo nos dois sentidos. E do jeito que está colocado hoje, a ciclofaixa atende quem está saindo da Rua Vergueiro, e que é isso, vamos dizer, no sentido martiniano de Carvalho ali. Só que para quem está vindo, você é jogado no meio da bagunça das duas saídas da 23 de maio, subindo a Pedroso, numa subidinha, e tem largura, porque tem duas faixas, tem uma área, eu passei agora de manhã ali, tem as duas faixas de rolamento subindo, no sentido Rua Vergueiro, tem uma área que está num limbo ali, que não está sendo usada para nada, e aí vem a cultura da ciclofaixa. Então talvez dê para experimentar, mesmo que um pouquinho menor, uma ciclofaixa bidirecional para tentar ajudar quem está subindo ali no meio dos carros. Ou talvez até, quem sabe... Você está falando no trechinho da obra? Bem no trechinho da obra ali. No trechinho da obra aí. Porque ali tem uma área que está ociosa bem entre a pintura da ciclofaixa e as duas faixas de rolamento. Inclusive hoje estava com material de obra ali, com supercone e material de obra quando eu passei ali.
Vou passar lá então, viu, Tom? Eu Então, realmente. talvez dê para pensar que seja uma ciclofaixa bidirecional mais estreita, porque é uma coisa excepcional de obra, mas ajuda quem está subindo, porque subir ali no meio da loucura que tá perigoso. Tentei fazer isso na segunda, acho que eu fui por ali. Mas aí vai ser compartilhado, né? Acho que não consegue fazer separado, né, Thomas? Não, tá Por causa separado, da. porque a calçada eles puseram um gradil. Eu Então a vi, calçada tá eu vi. separada. Do outro Mas lado, né? poderia ser uma ciclofaixa bidirecional muito estreita, tipo a Avenida Ibirapuera, entendeu? Uma coisa assim. Aquele finalzinho da Ibirapuera perto do Clube Pela é bidirecional com um troço que não passam das bicicletas. Mais estreito do que estaria aqui, inclusive. Esse é um ponto. O Não, segundo é na. eu vou passar lá. Eu vou passar lá. Tá. Segundo ponto, na Condessa, a galera tá andando em cima da ciclofaixa. Tem que pôr o taxão, cone, alguma coisa o quanto antes. Eu tentei voltar por lá outro dia e tá inviável. Os carros não estão nem aí pra pintura, os motoristas ali. Eles estão andando em cima dela. E aí no final, fugiu o nome da rua ali, no finalzinho da Martinha, quando ela chega na Humaitá, não tem. Não tá dando pra você cruzar pra virar à esquerda seguindo o sentido câmera, que eu já tava vindo pra câmera. Nessa parte superior à esquerda desse mapa aqui, onde a Martiniano quebra para a direita para voltar para Condessa e para a esquerda para seguir na Humaitá. Quando você tenta virar à esquerda ali é inviável, porque tá vindo um monte de carro por essa continuaçãozinha da Martiniano e não tem tempo semafórico para você virar ali. Porque ou tá vindo o carro da Humaitá ou tá vindo o carro da continuaçãozinha ali da Martiniano. Então você nunca consegue atravessar. Isso ciclista e pedestre. Tinha duas senhoras ali tentando atravessar na faixa que estava inviável também. Então, não sei se é uma coisa de reprogramar um tempo para pedestre ou o ciclista dá o gato junto com o pedestre, entendeu? Porque o pedestre não está conseguindo atravessar, já que o volume que vem da Condessa está virando todo ali para subir a Martiniano. São esses 3 pontos desse trechinho aí. Vamos dar uma olhada, Raquel. Vamos olhar. Porque o pedestre também não está conseguindo atravessar, já que todo o fluxo que vinha da Liberdade está desviando ali. Não, eu acho que a gente tem que melhorar, porque essa obra vai ser muito demorada, né? Ela realmente não é uma obra rápida. Vamos ver o que a gente consegue fazer para melhorar o máximo que a gente conseguir, né? O máximo que puder. Esse trecho da obra, eu não estou lembrando, eu fui lá 2 vezes, mas eu não estou lembrando dessa lateral da obra que você está falando aí. Então, se você quiser, você me avisa, Mas, a gente vai lá junto. Quando você for lá, você me dá um toque. pode ser. Se eu não tiver com a Renata, é tranquilo. Eu te aviso, eu te aviso. A gente vai lá. Vamos lá, fazer uma vistoria conjunta, acho melhor. A gente E anda aí por lá e vê que. depois, posteriormente, quando você quiser olhar o projeto desse pedaço com calma, você me avisa que a gente senta e olha esse trechinho com calma, chama o pessoal da CTB, que a gente conhece ali, a Aline, acho que passava ali bastante também. Tá bom. Felipe também disse que passa, né? Vou marcar e a gente vai lá. Pronto, tá resolvido. Perfeito. Só uma sugestão também, Tom, se você puder, acho que até escrever, acho que ajuda o Dalton aí, assim, Sim, brevemente, eu passo né? por ele no WhatsApp para ele direto. Melhor. É. Valeu. Não, mas eu já entendi. Mas eu acho que vou passar lá. Eu te aviso a hora que eu estiver indo lá. Pronto. Vou Beleza. marcar. Tá bom? Vamos passar para o segundo ponto para ver se você consegue atender ainda, Dalton. Não sei se dá tempo. Mais devolutiva sobre os conflitos entre pedestre e ciclista em trecho da ciclovia sobre o Minhocão. Isso aí é uma obra que dá. Essa obra ela está concluída, né? Não tem como mexer. Eu passei lá, fui lá ver. É, eu não, para falar a verdade, eu fui lá umas 4 vezes para poder ver o conflito e tal. Eu não vi muito conflito com relação ao pedestre e o ciclista. Eu vi o ciclista, quando ele vê o pedestre, ele reduz a velocidade e tal. Mas eu não vi nenhum caso que ele precisou desmontar, por exemplo, quando estava passando o pedestre. Eu só não consegui passar lá no horário do pico da tarde, né? Porque eu queria passar no pico da tarde para ver, porque talvez aumente até o número de pedestres. Mas, assim, de um modo geral, eles estão convivendo muito bem essa questão do conflito. Sim, eu estou falando da impressão que eu tive lá. Eu não vi esse conflito. Poderia ter ficado mais larga essa ciclovia? Eu acho que poderia ter ficado mais larga e deixando ela estreitinha ali no ponto do pilar, né? Como sempre foi.
Mas, de um modo geral, Daniel, eu não vi esse conflito tão grande, vai. o Daniel ontem foi fazer a vistoria lá pra gente e ele passou a mesma impressão que você falou. Então, O Daniel, ele é ciclista, ele passa todo dia o caminho sim. dele aí, né? Então, a impressão que eu E tive... isso. Aí a única coisa que a gente tem de proposta é fazer uma outra coisa, né, para melhorar, seria fazer a manutenção da sinalização, dando ênfase nos picos de bicicleta, na sinalização de R34, verificação de gradil, porque às vezes não tem o gradil e o pedestre acaba atravessando mesmo. Então, onde seria o local de travessia mesmo. Mas, sim, tem gente caminhando lá no trecho, mas, como você falou, consegue conviver. E uma coisa que eu observei, que eu acho que interessante, né? Porque eu sempre passo aí nessa região, né? É que antes eu via muito ciclista andando embaixo na via. Mesmo com a ciclovia em cima, eu via muito ciclista andando embaixo. E dessa vez eu não vi nenhum ciclista andando na pista. Por incrível que pareça, nas 4 vezes que eu fui, eu não vi nenhum ciclista andando na pista, todos eles estavam na ciclovia. Então, acho que a gente tem que observar mais, né? Vou fazer mais vistorias lá e tal. Mas, de um modo geral, eu achei que esse conflito ele está menor do que era antes. Vai. Uma avaliação que eu estou, né, fazendo rapidamente assim, eu achei o conflito menor do que ele estava antes. Eu estou falando bom, vocês não podem esquecer, né? Eu sou coordenador do plano cicloviário e a minha visão é nesse sentido mesmo, né? Eu estou fazendo assim uma análise bem, né, separada de tudo que possa. Uma análise técnica mesmo da vistoria que eu fiz. Eu realmente observei que eu não vi ciclista andando na pista e vi as pessoas com pouco conflito em cima do canteiro. É isso. Eu não sei Acho se eu que. sou a próxima aqui. Vanessa, diga. Tá. Vanessa. Gente, eu moro ali, né? Exatamente nesse trecho ali da Marechal Deodoro. Eu estou um pouco chocada com essa análise, né? Porque, na verdade, eu já fiz, inclusive, um 56 e eu, pessoalmente, já quase vi acidentes sérios ali. Por quê? Porque tem um trecho que é um ponto de ônibus ali da Avenida Angélica que liga o grande fluxo que é a entrada, acesso ao metrô Marechal Deodoro. Então, é um local que eu uso ônibus com o meu filho, com criança. É, assim, temerário. O meu filho está até traumatizado e não quer andar mais ali. Por quê? Oh, Porque é desculpa. perigoso do... Deixa só para concluir. Só repete o local, eu não entendi. É É perto da entre a estação. Avenida Angélica e o metrô Marechal Deodoro, que é um fluxo absurdamente alto de pedestre. Então, ali o que acontece? Não tem essas grades agora, então o pedestre ou ele tem que dar volta no mundo, né? Ou ele pega esse trecho que liga o ponto de ônibus da Angélica com a entrada no metrô Marechal. Então, é um grande fluxo ali de pedestre. Se vocês olharem, eu posso mandar todos os links. Até o portal Santa Cecília fez uma matéria agora mostrando várias chances de conflito. Então, assim, ali o que acontece do ponto de vista do pedestre, tirou a calçada, o acesso do pedestre e botaram o jardim no meio. Então tá, já está concluída. A análise técnica é que isso não vai mudar. Então a minha pergunta é: o mínimo que tem que se fazer é colocar uma sinalização de compartilhado, porque o ciclista, quando ele atravessa a Marechal, tem logo o pilar que tira a visão do que tem ali na frente. Então, assim, tem pessoas com mobilidade reduzida, tem criança, assim, é muito conflito o tempo inteiro, né? Então, eu gostaria de pedir, pelo menos, que fosse feita uma sinalização de compartilhamento, já que a obra está posta e que não se tem interesse de mudar, né? Eu vou voltar lá, Vanessa, me comprometo a voltar lá. Se você quiser, a gente pode até ir junto, se você quiser. Eu me proponho a Sim. fazer a vistoria junto com você, para a gente poder conversar no local, tal. Vai ser bem legal a gente poder falar sobre isso daí. E depois eu só preciso ver na minha agenda aqui um horário para a gente poder fazer, para poder juntar com com o seu horário aí que você possa estar disponível para a gente poder fazer a vistoria. Eu me proponho aí junto com você lá.
tá bom? Então, só para a gente Muito obrigada. dar andamento a esse assunto aí, e passamos para a próxima pauta. Acho que o Thomas também tem que alguma coisa para falar aqui, né, Thomas? Você está Sim. convidado, Thomas, se quiser ir também, está convidado a participar da vistoria. Me avisem o horário que eu tento ir. Só para falar, eu deixei os 3 pontos que mais reclamaram pra gente aqui no gabinete, que é na altura da Notman, que tem um ponto de ônibus mais ou menos no meio da quadra, e um pouquinho antes da Notman, quem tá saindo aqui do centro. Na Angélica e na Marechal, que é o que a Vanessa acabou de falar, que foi o que reclamaram pra gente também. E o horário que você está falando? As pessoas que mandaram falaram principalmente no pico da tarde. Acho que é o pessoal chegando no metrô, porque acumula ali e às vezes não consegue todo mundo entrar no metrô. De manhã eles falaram que é menos ruim. Como as Pode ser pessoas estão isso. saindo da ciclovia, elas não acumulam ali, saindo da estação e saindo do ponto. Não, Falaram pode que ser a isso. Eu tarde não estava fui. pior. Eu realmente não fui no pico da tarde e eu vou lá. Fica tranquilo que eu vou. Nós vamos lá. E vamos achar uma solução para melhorar o que está lá. É isso. Uhum. Vanessa? Perfeito. Eu acho que esse é um ótimo exemplo para a gente ver que algumas mudanças são realizadas sem estudos prévios para mitigar os riscos, né? Então, esse eu acho que é um bom exemplo para a gente ver o quanto a gente fica muito para alguns projetos imersos em estudos e desconsidera, às vezes, o que já tem publicado e mudanças como essas, que têm riscos de traumas, seja para pedestre, seja para o ciclista, foi feito da noite para o dia, sem ao menos ser feito um estudo, entendendo de forma colaborativa. Então, acho que esse é um ótimo exemplo. Dalton, se você quiser, eu já anotei aqui, você pode passar sugestões de data e horário, que aí eu vejo com a Vanessa Totino e o Thomas, e a gente faz essa vistoria junto com você. Perfeito. Tá bom? Tá bom. E a Luiz Carlos Berrini? Daltinho, segura um minuto. Berrini. Eu Luiz coloquei Carlos. aqui o número do SEI, que a gente já fez a resposta e tudo. E, assim, a execução do corredor, né, do viário da ciclovia foi pela SP Obras. Foram implantadas essas barreiras, essas placas. E, assim, a CET e a SMT não têm contrato para fazer essas alterações e dar essa solução. Então, por enquanto, a gente está ainda aguardando a Secretaria de Subprefeituras sobre o que poderia ser feito ali. A gente sugeriu colocar as grades, né? Então, deixa eu falar sobre isso aí, né? Esse caso aí, a outra vez eu me lembro que eu peguei esse negócio, peguei o processo, botei embaixo do braço, fui falar com a subprefeitura, fui falar com o CIURB, aí esse assunto está em Sabesp. Meu, esse córrego realmente não é uma confusão para poder tomar a decisão e quem é que vai tomar a decisão, quem é que pode fazer esse trabalho. Eu insisti tanto nessa história por causa das placas. Eu falei, pô, gente, vocês vão esperar alguém cair dentro de uma placa dessa, o cara morrer lá dentro para tomar uma posição? E eu posso falar isso com tranquilidade, porque eu fui pessoalmente fazer essas vistorias e fiz as reuniões em campo, né? E insisti que colocasse as placas numa determinada posição lá na época, e aí terminou saindo Foram 2 momentos. Foram uma que foi um contrato emergencial que fizeram, eu não sei exatamente quem que fez, que reforçaram as placas por baixo com a estrutura metálica e depois uma outra que algumas placas trocaram por placas de concreto. Bom, por que eu estou contando essa história? Porque eu tô voltando a conversar com as pessoas para achar quem é o dono disso aí. Porque pelo nosso contrato, nem pela CT, nem pela pela SMT, a gente pode mexer naquelas placas do córrego, embora seja uma rede cicloviária, né? E por causa disso que eu estava insistindo, estava tentando até, comecei a elaborar um TR para poder fazer uma proposta de contratar mesmo uma empresa para poder resolver aquilo definitivamente. Aí falaram, não, quem tem que fazer isso é outra área. Bom, de qualquer forma, aqui é o seguinte, eu estou atrás, né, para não ficar enrolando aqui, porque não é isso mesmo que eu estou fazendo, eu estou atrás de uma solução definitiva para achar quem é que vai tomar essa decisão de elaborar um TR e fazer isso daqui.
Porque vira isso aqui. Quem tem que fazer a manutenção é uma parte é uma área da prefeitura, uma área do estado, inclusive, que entra dentro daquele córrego lá para poder fazer a manutenção e tem que abrir. Porque aquilo, não sei se vocês sabem, mas aquilo não é um córrego, parece um córrego, mas aquilo é um piscinão, né? Ele tem, a declividade dele é muito pequena, então ele termina servindo mais como piscinão do que como córrego. Então ele tem que estar limpo constantemente para ele não fazer, não permitir que as enchentes tomem conta da avenida ali. E você vê que ali realmente não tem enchente, exceto lá na Morumbi, quando realmente dá algum problema, uma chuva muito forte, ali naquele cruzamento com a Morumbi termina sendo mais grave, mas ela baixa rapidamente a água lá. Mas é isso. Eu tenho que achar o grupo ou as empresas que possam estar juntas para poder tirar aquelas placas metálicas, porque a solução é essa, é retirar aquela placa metálica e trocar e colocar uma placa de concreto. O problema lá é que aquela placa de concreto, elas são enormes, né? Ela tem, acho que, se não me falha a memória, são 7x7 o tamanho delas. E ela tem que ser construída de tal forma que ela possa ser retirada por um MUNC para poder entrar dentro do córrego e fazer manutenção. Então, é isso. Eu não vou nem continuar, porque eu ainda não encontrei a solução e estou atrás da solução para poder resolver isso definitivamente. Uma época fizeram, como era emergencial, fizeram uma parte, trocaram as placas, mas não colocaram as placas do jeito que eu gostaria, que em vez de colocar longitudinal, de colocar transversal, as placas colocaram longitudinal e terminou virando um problema que ela começa a abrir no meio também, que nem aquela como que é lá? Que a placa abre no meio lá? Eliseu de Almeida. Então, mas é isso. Para não ficar estendendo muito, eu estou atrás de uma solução e nós vamos achar a solução. Com certeza, nós vamos achar a solução. Estou tentando, inclusive, ver se a gente consegue contratar por aqui. Se conseguir, se todo mundo concordar, né, todos os órgãos concordar, a gente vê se consegue contratar pela SMT. Vamos ver. Gente, agora acabou mesmo no prazo. Desculpa, viu? Desculpa mesmo. Eu estou super atrasado e falamos depois. Eu vou verificar aí, viu, Michele? Depois eu passo as datas para você e a gente marca essa reunião, essa vistoria conjunta com eles. Dalton, eu acerto com as meninas, com o Thomas, com a Missai também, né? A santa que controla a sua agenda. Desculpa, Pode deixar. Fica tranquila, vai lá, vai lá. Tchau. Não, a Raquel tá por aqui, a Raquel dá o apoio para nós. É isso aí, abraço a todos. Obrigado e desculpa, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Mas eu acho que as 3 pautas foram atendidas, essas relacionadas à estrutura cicloviária. Viaduto Pedroso, Berrini e Minhocão estão encaminhadas. Sim, encaminhamos as 3. Aí é questão de ver as agendas, né? É a agenda marcar as mesmo. vistorias. Tá, eu anotei aqui, terminando a reunião, eu já converso com E quem cuida aí, da agenda do Dalton. E só a Berrini, que aí é uma que não depende de uma vistoria. solução diferente. É. Vistoria já E aí foi a gente feita. ficou de responder para vocês da reunião sobre ciclofaixa virar ciclovia, né? Reforma, transformação. Então, Thomas, Não sei se chegou o e-mail. o Dalton sugeriu ou hoje à tarde ou segunda-feira, dia 9 de março, 10h30 ou 14h30, nós estamos à disposição de vocês. O que vocês preferem? A Aline ainda tá aqui, que ela que tava Aline, vendo sim. isso. Não sei se ela tá Tá sim, a ouvindo. Aline tá aqui. Tô sim, é que eu tô. Ela tava tá no aqui transporte. Ainda É, não. Daqui a pouquinho ela vai. Então, eu acho que a gente poderia ver na segunda-feira, aí qual horário que fica melhor para vocês, que a gente pode, tanto Pode de ir nos manhã 2 horários? quanto à Tá. tarde. Eu vou conversar com quem cuida da agenda do. A minha tá tranquila. Quem cuida da Aham. agenda do Dalton e já retorno para vocês. Então, de qualquer Beleza. forma, na segunda. Isso. Combinado. Vamos voltar para as pautas que foram puladas? Tá bom. Vamos lá. A segunda resposta dos ofícios 1 e 3. Começando pelo 3, o projeto foi elaborado pela CT
encaminhado já para a SMT dia 23 de fevereiro. Já foi emitida a ordem de serviço e eu conversei agora com a manutenção, com a contratada da manutenção, eles ainda não receberam o TPOV, mas a previsão realmente é que chegue até amanhã. Então, esse item está bem encaminhado. E os serviços a serem executados, o que já foi falado na última reunião. Então, ela era uma ciclofaixa, toda a pintura e os resquícios, os dispositivos remanescentes vão ser removidos. Ela passa a ocupar o canteiro central, vai ser uma estrutura compartilhada. O canteiro central está bem machucado, eles vão refazer todo o canteiro central e entrar com a manutenção, entrar com a sinalização. Eu até mandei 2 fotos do canteiro, não sei se vocês receberam, mandei ontem à tarde. Desculpa, Michele. Oi, Aline. De qual você está falando agora é a Raquel. Raquel, não, é que a Aline levantou a mão. Desculpa, eu acabei não falando sobre a doutora Alípio. Professor Alípio de Barros. De Barros. Sim, isso, desculpa, eu falei já sem problema. Eu conversei com o pessoal da M4, eles já estão começando os trabalhos lá, sim. Eu falei ontem com o Márcio e hoje cedo para saber sobre o TPOV, mas ele falou que está bem encaminhado. Está bem encaminhado, exato. Ofício 3, ok, atendido. Ofício 1, acabei passando em anexo a resposta, mas a grosso modo, os equipamentos estão preparados para essa que foi pedido, né? Aline, você quer falar sobre... Quero, eu não sei se o Magno está aqui, mas sobre a Alípio de Barros, a gente lá já tem uma ciclovia que está no meio, né, da rua, mas a calçada é muito estreitinha, não é isso? Não, a gente tinha conversado na outra forma matemática, que o Magno tinha falado a respeito do problema de sinalização do compartilhamento, né, no canteiro central. Então está sendo feita toda a manutenção da sinalização dos pictos e das placas, tudo, para ficar mais claro que é um espaço compartilhado. Beleza. Tá bom. A grosso modo, ela sai de ciclofaixa, vai para a ciclovia, só que compartilhada. Ela vai para o canteiro central, um lugar muito mais seguro. Ele já faz um tempo isso, né? Ele já foi para lá, é por isso mesmo, que saiu de ciclofaixa, foi para o canteiro central. É que aí a questão é a sinalização acabou desgastando e tudo, então aí faz feita a manutenção para ficar mais claro, isso não ter tanto conflito aí. Isso, o Thomas colocou aqui que é importante que tenha pictogramas, sim. Isso está tudo previsto em projeto. Eu acho que tem uma coisa que eu estava reparando no contrato de manutenção, eles estão usando aqueles pictogramas, as setas, aquele adesivo, que eles passam tipo uma cola e colocam. E não tá durando, tá? Comentário à parte disso. Na própria Vergueiro, eles colocaram, acho que no ano passado, e já tem vários que saíram. E a Vergueiro é um lugar que, teoricamente, o asfalto é bom, então ele deveria grudar. Não sei se é a cola que eles estão usando. Acho que vale uma checagem disso. É bom esse retorno de vocês. Acho que uma vez comentaram da Hermano Marquete, é uma das ciclovias da Zona Norte também que tinha acontecido alguma coisa nesse sentido. Mas é bom esse retorno. Acho que a gente passa para a contratada. O ofício 1, a Aline quer falar sobre ele? O ofício 1 é sobre a nossa vaga no ciclo? Não, o ofício 1 era sobre a fiscalização com equipamentos eletrônicos. Ah, sim. Então, a gente recebeu a resposta dizendo que só se tiver alteração em alguma legislação e tal, que pode fazer a fiscalização, né? Porque eles não podem, por força daquela ordem Um decreto, né? Decreto do prefeito, de não colocar mais radar e tudo mais, né? Só que assim, a gente não está pedindo para colocar radar, a gente está pedindo para usar a estrutura já existente e, se possível, as câmeras do Smart Sampa,
para fiscalizar ciclovias. Então, acho que assim vale uma reflexão, uma reavaliação disso, porque a proposta não é aumentar o número de radar nem nada, é usar a estrutura que já existe para fiscalizar, porque a gente tem sofrido muito, a gente tem notado que está difícil a gente pedalar nessas vias onde a gente tem que compartilhar o espaço com o motociclista. E daqui a pouco vai acontecer uma coisa mais grave e aí a gente não vai ter muito o que fazer a não ser chorar o prejuízo, né? Então a gente precisa de uma mudança radical. Por outro lado, eu sou também conselheira no CPM da Vila Mariana e o pessoal da prefeitura está convidando o pessoal do CPM para conhecer como funciona o sistema Smart Sampa, fazer uma visita lá na central de controle e tudo mais. E aí, de repente, fico me perguntando, já que eles estão abrindo uma agenda para essas visitas, se não cabe o CMTT ou a CTB solicitar também uma visita dessa para que a gente possa entender melhor e ver se o Smart Sampa poderia nos atender nesse sentido. Aline, você pode passar um ofício e nós encaminhamos para a SMSU. Até o o- prédio é bem perto do nosso, aqui na 3 de dezembro, nós já fizemos visita lá. O ruim, Michele, é que assim, todas as coisas que a gente tem passado para que a gente tem feito ofício e tudo mais, a gente está recebendo só negativa, né? Não, vai de 3, uma foi muito boa o resultado. Do Magno foi muito bom. As duas envolvem lei. Ontem eu até conversei com o secretário sobre. Tinha comentado com você que eu gostaria de colocar um complemento na portaria do ciclo. Mas é que ele falou, é uma lei. A lei você não altera, a lei você altera com outra lei. Então, mas assim, então o que justifica, por exemplo, o comitê de calçadas aceitar membros que não são da prefeitura, porque tem ONG participando, tem sociedade civil, tudo, e o ciclo não? Existe uma lei do comitê de calçadas? Existe uma lei estabelecendo membros? Porque Não, o ciclo sim existe. A lei deles é muito parecida com a nossa. Estabelece membros tudo e não estabelece as ONGs. E as ONGs fazem parte, pessoas da população civil fazem parte. A Sandra Ramalhoso, mesmo lá do CMTT, faz Ela parte faz do parte. Então, Ontem até nós abrimos a lei 16.885 de 2018, e ela é muito clara nos componentes, no pleno desse comitê, e ele não dá abertura para a inclusão. O que ele falou? Não é um parágrafo, não é ainda que peça como observador, só uma nova lei alteraria essa. mas no final do decreto até está escrito que, havendo interesse da prefeitura, pode aceitar mais membros no comitê, entendeu? Então, é o próprio decreto também que diz isso, né? E assim, depende muito mais do interesse da prefeitura em nos aceitar do que só mudar uma lei, né? Eu tinha até feito uma sugestão de parágrafo que poderão participar do conselho das reuniões do comitê, na qualidade de observadores, até 2 representantes do conselho do CMTT, indicados pela Câmara Temática de Bicicleta. Mas ele falou que a lei não permitia. Vou puxar esse último parágrafo que você comentou. Realmente eu não tinha visto. Tá no próprio ofício que o Tradas passou para gente, né? Mas beleza, eu estou conversando também com um advogado amigo e tal, para ver como que a gente pode responder esse ofício e de forma que a gente consiga um resultado melhor. Não, perfeito. Nós estamos aqui para... É isso. É isso. Sobre os ofícios, acho que contemplamos. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para colocar. Tem alguém? De encaminhamentos, a pauta 1. A conclusão do projeto piloto, apresentação para o SMT, para o secretário, apresentação ao prefeito e início do programa. Esses são os passos. Até foi uma das perguntas da Vanessa. Pauta 2 eram os ofícios, os 2 foram respondidos.
Assim que tiver o TPOV, já terá início, pelo que a Raquel até comentou, já está tendo uma movimentação da contratada, da M4, que é ótimo, a qualidade técnica deles é muito boa. Esclarecimento sobre a negativa do ofício 02, que é a participação do ciclo, foi falado. 3 pontos. Viaduto Pedroso, devolutiva do Minhocão e da Berrine foram esclarecidos. O que ficou para essa? Marcar vistoria com a Vanessa do Minhocão e com o Thomas da Rua Pedroso. É isso. Já converso com a secretária do Exato. Dalton. Para ver as datas, né? Sim. Sim. Tem alguma preferência de vocês? Só para eu ir pontualmente já? O ideal é que pegasse meio período e já fizesse os dois, né? Até porque o Thomas tem interesse em participar das Exato. duas. Exato, eu também tenho interesse junto com a Aline, exato. Não, ótimo. Para mim, Assim, de pra Aline, terça à pra Aline tarde é ruim. Pra Aline, Dos melhor é outros segunda. dias. Por mim, pode ser segunda tarde. Pode Tá ser bom. segunda tarde. Não pode. Segunda Eu tarde é queria excelente colocar para todo mundo. depois que terminar isso, eu queria colocar mais um assunto. Claro que sim. Só passar esses. E a reunião presencial também. A gente vai dar uma conversada com o Dalton. Ficou para segunda-feira, só definiu o horário. Poxa, o ideal é que a gente conseguisse resolver tudo na mesma, né? Na segunda-feira, pegar meio período aí só para vocês, não é? Mas essa reunião presencial, essa não das vistorias, a outra é de qual pauta mesmo, Michele? Só me reforça. É a transformação de ciclofaixas em ciclovia. Foi um trabalho que o Dalton Ah, tá, mas desenvolveu. eu acho que essa é quase que um trabalho que a gente precisa Essa de mais é. tempo. Acho que não dá para Sim, para conciliar juntar na mesma tudo, né? data. Eu acho que para ter E até qualidade é porque a melhor. gente precisa, a minha sugestão, como várias pessoas da CTB se interessarem em participar dessa construção coletiva, acho bom que a gente já veja duas sugestões de datas um pouquinho mais para frente, porque aí a gente dá tempo de fazer uma votação aqui internamente no grupo interno, para ir com uma data mais certa para você, para ter o maior número de participantes, porque eu acho que para esse trabalho, acho que é importante a participação de mais pessoas. Então, o Né? Dalton tinha sugerido 9 de março. Tá aí, já Já segunda-feira. agora? Pelo menos Na para uma primeira próxima? conversa, Vanessa, não vamos perder, não Tá. vamos deixar esfriar. Então tá. É uma primeira conversa, precisando a gente Que dar horas? continuidade. Então, ele sugeriu que fosse ou 10h30 da manhã ou 14h30. Tá. Eu vou ver como está a disponibilidade de agenda dele. Eram os dois horários que ele Tá tinha bom. disponível. Quando a gente fala 10h30, é o Tá. período da manhã e o período da tarde. Ele vai Manhã fechar ou para tarde. vocês. Tá. Mas acho que não dá para coincidir fazer as duas coisas. Será que É dá? muita coisa, é difícil. Eu Acho acho que que não. você tem razão. É uma construção Eu acho que não dá para fazer diferente. as duas coisas. Essa pauta é para quase abrir uma. planta e uma Exato, oficina. É exato. uma oficina. Exato, exato. Então, eu não sei o que é prioridade aí. Eu acho que se a gente faz primeiro a vistoria, porque se a gente está falando em segundas-feiras, a gente tem que pensar nas duas próximas, seriam, né? 9 e 16. O que vocês preferem? Thomas e Aline, a prioridade você e Van também. Para A mim é prioridade. sempre melhor à tarde, tá? Não, mas Tá, o não, que mas a a gente prioridade prioriza? da agenda é o seguinte: as vistorias é mais prioridade, ou a gente fazer oficina sobre as plantas de transformar Estruturas ciclofaixas em ciclofaixas em ciclovias. ciclovia. Eu Isso. Na faria a verdade, as vistoria duas primeiro, acho. As duas são Não, importantes, as duas mas são importantes, sim, mas a gente vai ter que priorizar. Qual é a votação aí, rapidinho? gente, se vocês quiserem fazer as vistorias primeiro, dado que os problemas estão muito já estão na rua, evidentes. entendeu? Já tem Latentes, um né? risco real, Perfeito. Então a gente Exato. A faz Natália 9. concordando aqui. Perfeito. Legal, Tá. perfeito. Primeira Então, dia 9 do vistoria. 3 a gente faz a vistoria e a Eu só confirmo os segunda. horários. Isso. E Aline, eu falei de segunda por tua causa, mas se vocês quiserem qualquer outro Isso. dia. Segunda-feira para mim é o melhor dia, Eu porque sei. é o dia que eu tenho disponibilidade Da o sua dia todo. folga, Tá bom, a gente se ajusta ali, não tem problema. E aí, Mi, no dia 16, a gente propõe essa outra pauta, que é abrir as plantas, e aí a gente vai fazer E um trabalho mais escolher, interno, né? elencar as estruturas. Perfeito. Combinado. E Aline, você queria colocar alguma coisa?
Sim, eu queria colocar, talvez possa inserir nessa pauta das vistorias, mas eu acho importante a gente falar sobre o problema que aconteceu recente lá na Indianópolis, né? Foi para a mídia e tudo mais, que ciclista caiu lá, quase foi atropelado na faixa da esquerda e tudo. Eu sei que vocês sinalizaram lá o entorno do problema, mas eu queria saber o que de medida efetiva a gente vai poder fazer ali para resolver o problema, né? Porque tem um degrau enorme, é raiz de árvore, enfim, a gente sabe. Ali na avenida tem inúmeras árvores, né? A gente já teve o problema daquela figueira que teve que contornar e tudo E teve que mais. contornar. Mas a gente não pode deixar ali só sinalizado com cone e não resolver o problema de fato, né? Eu queria saber o que a gente pode fazer, ou se a gente inclui essa estrutura aí nesse dia das vistorias, porque lá é um problema que também está evidente e presente, né, no dia a dia nosso aí. Eu acho que essa nem tem necessidade de vistoria, porque o problema já foi detectado e já foi a empresa já foi acionada. É isso, não é, Raquel? Eu compartilhei com a Raquel e com o Dalton. Não, eu Exatamente. sei que a empresa já- já foi acionada, que está em garantia o serviço, talvez e tal, Sim. mas eles deram prazo? Como que funciona, assim, de coisas práticas? Esse retorno que a gente não teve, eu teria que ver com a secretaria, né? Que o contrato é da secretaria, Sim. mas a gente pode ver isso e dar de resposta para vocês. Beleza, então a gente fica no aguardo, quem sabe na segunda vocês já tem alguma coisa para falar para a gente sobre Não, isso. eu acho que o retorno dá até para dar antes. Eles devem estar, já é um processo que Sim. está acontecendo. Apenas a Indianópolis, a Aline falou, ela tem uns 3 ou 4 pontos que o concreto deu essa levantada, não só esse que, vamos dizer, ficou famoso. Sim, Tem verdade. outros Tem pontos ali, e na Hugo Beouche, que é aquele trecho entre o São Judas e o Conceição, ali, também tem 2 ou 3 pontos onde o concreto levantou. Passei ali ontem, não vou lembrar onde. Mas entre o viaduto ali sobre a Bandeirantes e o metrô Conceição também tem 2 pontos que dão uma levantada ali no concreto. É o mesmo contrato, né, Thomas? É o mesmo contrato. Elas foram feitas, acho que pela mesma empresa na mesma época. Habitem. E foi aquela coisa que eles fizeram em concreto por cima do asfalto, sem raspar o asfalto. Foi uma Então ele sempre novela, vai o levantar de Google. novo, mesmo com reparo, e aí é por a causa da mesma dilatação. porque o chão ali dilata e vira e mexe tem que resolver esses problemas que ficam recorrentes, né? Daqui 3 meses tem que fazer de novo, depois mais 4 meses tem que fazer de novo, e funciona assim. Mas algo BO que o problema é que antes era um ponto só, que sempre ficaram assim, agora a gente tem mais de um ponto, né? Tem 2, 3 pontos. Eles já foram relatados? Está sendo passado pela primeira vez aqui. Não, eles já foram relatados várias O vezes. da Hugo Beouche eu falei ano passado, em algum momento aqui. Da Hugo De BO, Indianópolis já está relatado, isso eu tenho certeza que foi para... mas da Hugo BO que a gente já documentou ele várias vezes, na época que a Jaqueline estava aqui, eu enviei um e-mail com muitas fotos, bem documentadinho e tudo, mas mesmo assim não teve retorno. Não, a gente teve um retorno, o problema foi resolvido, o problema, como que tem sido tratado lá? Tem sido resolvido de forma pontual, cada problema que a gente sinaliza. Só que como a estrutura foi colocada em cima do asfalto, sem nenhum tipo de tratamento, né? Não teve raspagem, nada, só jogaram o concreto por cima, a cada X tempo, alguns meses, 3, 4 meses, o problema retorna. E aí aí tem que fazer de novo, né? Então o que a gente vem fazendo aqui é toda vez que o problema aparece, a gente relata para vocês vão lá e arrumam. Mas não é uma solução definitiva, porque não resolve de fato, né, o problema que a estrutura tem ali. É isso. É o que o Thomas falou, a forma como foi, o método construtivo é falho, então isso vai acontecer diversas... E aí não tem muito que... A gente está fazendo isso, né? Relatando, a prefeitura vai lá, conserta tudo, mas é isso, a gente tem que relatar. Não é definitivo. Não está sendo definitivo.
essa é mais uma vez que a gente vai relatar. Na segunda-feira, já que a gente vai marcar provavelmente a reunião à tarde, se for tarde mesmo, de manhã eu passo lá, tiro umas fotos tal, e retorno para vocês. É isso. Anderson? Anderson? Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Oi. Desculpa, que eu estava aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Aproveitando, adiantando que fique registrado, também para vocês darem uma olhadinha, tem uma estrutura cicloviária, que é a ciclopassarela entre a rua Tuiuti, do lado do Mercadão, na Parque Novo Mundo, que vai ligar a rua Tuiuti, do lado do Tatuapé, no Parque Tuiuti. Muita gente está se questionando quando vai ser pronta, quando vai ficar pronta, porque já foram feitos os estudos de sondagem do solo no ano passado, exatamente em abril do ano passado. E a galera acho que ficou empolgada, porque teve pesquisa, teve divulgação que ocorreu isso, né? E aí, eu sei que a resposta não vai vir agora, mas eu deixo registrado para que vocês também tenham ciência de que a população já está esperando essa ciclopassarela, vai ser usada tanto para pedestre como para ciclista, né? Então, eu queria saber se já abriram as licitações, se já tem uma previsão, alguma coisa nesse sentido. Raquel, sabe? Não tem previsão ainda. A gente ainda não recebeu o projeto para fazer análise, como seria essa ciclopassarela. Ainda não temos nada de retorno. Que é ali na rua Tuiuti, né, perto do Parque do Piqueri, fazendo a ligação com o Parque Novo Mundo. Quem está cuidando dessa obra? É SP Urbanismo? Conversar com eles agora à tarde, ver se eles têm alguma previsão. Podiam até apresentar numa câmara temática, né? Apresentar o projeto, alguma coisa que já tem. Eu vi de antemão, cá entre nós, para que não voze para eles, senão eles vão falar que eu sou um espião. Eu vi de antemão toda essa documentação, pesquisa que foi feita por uma galera também, em abril do ano passado. Então, isso deixou o pessoal muito empolgado, porque o que acontece? A galera tem que dar uma volta na próxima ponte, porque demanda, às vezes, quase 40 minutos a mais do que uma travessia que não demoraria nem 10 minutos. Eu anotei aqui, a gente conversa com a SP Urbanismo e dá um retorno para vocês. Muito grato. Tá bom? Gente, acho que é isso, né? Tá bem encaminhada a reunião. Vários retornos. Sabe o que eu não recebi de vocês ainda? A proposta de regimento interno. Na verdade, não é nem o regimento, eu tô preocupada com Exato, os Mi. componentes. Tá muito A desatualizado isso gente aqui. está se articulando internamente aqui. A Aline também pode complementar, quem também estiver dando uma olhadinha. A gente vai estabelecer aqui internamente um prazo máximo possível ainda essa semana para fechar os pontos em comum, para a gente apresentar para você na sexta, né, Aline? Ou não? Não, a gente precisa fechar isso essa semana, que a gente está revisando os pontos. As Vanessas e eu, a gente está revisando os pontos e vamos apresentar eles para o nosso grupo todo. E aí, fechando, a gente já envia para você. A lista dos componentes eu envio hoje, tá? Combinado, combinado. Eu abri aqui em 2015, falei, socorro. Ao Sacha, Ruth, toda a nossa formação original lá atrás. Exato. A gente está olhando. Combinado. Próxima, hoje ainda a lista dos componentes, tá? Combinado. Obrigada, Aline. Obrigada, Van. Imagina. Mais alguma? Olha, Raquel achou aqui uma reportagem sobre. Raquel, quer falar alguma coisa? Não. Eu abri aqui, seria a Prefeitura anuncia projeto de urbanismo social para a requalificação da região do Céu Parque Novo Mundo na Zona Norte. E que aí tem essa proposta de fazer a ciclopassarela. Então, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, SMUC, realiza a coordenação técnica do Programa de Urbanismo Social na cidade. E
que coordena essa requalificação urbana aí do Parque Novo Mundo. De repente a gente entrar em contato com eles para ver como que está o andamento disso. Rafael Barreto, ele que coordena todos esses projetos, foi o que trouxe para nós as últimas ciclopassarelas, aquela da Panorama. Acho bacana. Eu converso com ele hoje à tarde. Obrigada, Raquel. Bom, gente, encerrando por aqui. Vou parar a gravação. Subo a gravação na página